Covid-19, varíola dos macacos, febre maculosa. São tantas as doenças que a preocupação é inevitável. Sueli não se sente segura para sair sem a máscara e o álcool em gel. A prevenção é o lema da contadora. Nos dias de hoje, então, a gente tem mais é que se cuidar, né? Porque não se cuidando fica difícil. Se cuidando, aliás, já é difícil, né? Se não se cuidar, estão perdidos. O gel, eu ando com ele, desde antes, há muito tempo, não larguei. Máscara também continua, apesar, né, que já está aí liberado, né, para muitas pessoas. Mas eu costumo usar, entendeu? Pelo menos se eu estiver num lugar público, né? As doenças são reais. No dia 10 de setembro, uma criança de 10 anos, moradora da localidade de Três Vendas, em Campos, morreu em decorrência da febre maculosa, transmitida pelo carrapato estrela, presente em capivaras, cavalos, gambás e cães que circulam em áreas de infestação. A cidade também já confirmou 5 casos de varíola dos macacos, com uma morte. A pandemia do coronavírus não acabou. Por isso, é preciso ter cuidados. Para qualquer patologia que venha acontecer na pessoa, a pessoa tem que estar preparada. Eu preparo o quê? Cuidar do corpo, cuidar, por exemplo, da alimentação, cuidar do sono, né, e da hidratação, buscar quais são as vacinas disponíveis que tem para as doenças em geral, e estar sempre atento. Quer dizer, a importância impedir a automedicação, que é outra situação que infelizmente aumentou muito nos últimos tempos, né? Porque doenças sempre vão existir. A gente precisa estar preparada para elas. Então, como dizia Guimarães Rosa, viver é perigoso. Então a gente tem que estar sempre preparado, se cuidando. O problema é quando a precaução passa da normalidade e se torna uma doença, como a ansiedade. Os sintomas podem atrapalhar os afazeres diários e até o contato com outras pessoas. Atividades simples, como colocar o lixo para fora, sair para comer uma pizza, coisas que a pessoa gostava de fazer, ela começa sempre a ter uma desculpa. Ela pensa nessa doença o tempo inteiro, seja ela qual for, ela dá mais ênfase ao problema do que a vida real, do que o que está acontecendo na realidade. Então ela se comporta como se ainda estivéssemos no meio de uma pandemia. E pode ser, inclusive, que ela não tenha essa autopercepção. Daí a importância de ter alguém, de ter uma terceira pessoa que sinalize para ela e que, se for o caso, busque ajuda psicológica ou psiquiátrica. O termo coronofobia, criado no fim de 2020, traduz uma ansiedade grave diante do vírus, com medo extremo de contrair a doença. Pode causar sintomas físicos, como palpitações, dificuldades para respirar e prejuízo no sono. O Ministério da Saúde realizou uma pesquisa com 17.491 brasileiros com idade média de 38 anos, em abril e maio de 2020, que apontou que 8 em cada 10 entrevistados tinham sintomas de ansiedade. O isolamento devido à pandemia causou sequelas emocionais, que vão precisar de tempo e tratamento para serem curadas. A própria pandemia trouxe essa solidão, as pessoas se recolheram e muitas vezes idealizam que quem está lá fora está vivendo uma vida diferente daquilo que é de fato. Então eu olho para as redes sociais e eu vejo alguém com uma vida magnífica, maravilhosa, perfeita, e aquela não é a minha vida. Só que as pessoas precisam se dar conta que aquela também não é a vida daquelas pessoas. Rede social é editado. Então, muitas vezes as pessoas começam a se recolher cada vez mais e não se sentem à altura, não se sentem prontos para estabelecer conexões reais, que é o necessário para a gente. Rose conta que no início da pandemia não pensava em outra coisa. Agora já consegue seguir a vida com menos tensão. Muito neurótica, tudo era álcool, tudo era tudo, tentando ter muito cuidado, chorava muito, mas graças a Deus passou.